O que está acontecendo com Enzo Fittipaldi? Seria azar? Seriam os erros do piloto brasileiro que estão o prejudicando nessa temporada? Ou então seriam problemas relacionados à equipe dele, a equipe Carlin? Já diga aí nos comentários, pessoal, que eu quero saber a sua opinião a respeito desse tema. E eu trago esse assunto para o vídeo de hoje justamente porque os resultados do piloto brasileiro estão aquém das expectativas da maioria do público que assiste Fórmula 2, do público que torce para o piloto brasileiro. Mas vejam bem, pessoal, eu falei expectativas. Então, vamos falar já sobre esse assunto. E eu vou falar, pessoal, de uma maneira mais livre aqui, sem tanta edição, sem tanto corte, como eu já fazia nos vídeos anteriores. Eu percebi que isso deixa o vídeo mais leve e vocês estão gostando mais. Então, vamos pegar aqui primeiramente a etapa 1. Lembrando que eu peguei todos os vídeos do Enzo Fittipaldi nessa temporada, assisti todas as corridas, todas as classificações, eu só não peguei todos os treinos livres, mas classificação, Sprint Race e Fiat Race, eu assisti todas as 5 etapas realizadas até agora. Lembrando que a etapa de Imola foi cancelada, pessoal, então foram só 5 etapas mesmo. Começando no Bahrein, o piloto brasileiro no treino livre de sexta-feira, ele praticamente não conseguiu dar nenhuma volta. Com isso, o acerto do carro ficou prejudicado. Mas isso vocês vão ver que não interferiu tanto no resultado final da corrida. Isso porque, começando aqui, já classificação, o piloto brasileiro foi atrapalhado por tráfego. Ele não conseguiu uma boa classificação, não conseguiu um bom resultado, ele conseguiu a 13ª posição no grid de largada, só que daí vem aquele negócio, né? A equipe poderia ter soltado ele antes. Isso é uma coisa que a gente vai falar que é muito recorrente nessa temporada até o momento. Então a equipe não soltou ele antes, ficou preso no tráfego, conseguiu só a 13ª colocação. Mas nas corridas, tanto sprint quanto feature, o piloto brasileiro foi bem. Ele cresceu, ultrapassou outros pilotos, foi rápido. Na sprint terminou na 8ª posição e na Fiat Race terminou na 9ª colocação. Ou seja, brasileiro foi bem, conseguiu se recuperar na corrida e pontuou, coisa que ano passado, por exemplo, na Charus, ele não conseguiu. Agora, a etapa 2, que foi disputada na Arábia Saudita ou em Jeddah, como vocês preferirem. O piloto brasileiro acabou sendo atrapalhado por uma bandeira vermelha no treino classificatório, primeira vez que uma bandeira vermelha atrapalhou o piloto brasileiro na temporada. Com isso, ele conseguiu apenas a 14ª colocação no grid de largada, estou vendo aqui. Na Sprint Race não conseguiu fazer muita coisa, ficou na 13ª posição. E só que na Feature, pessoal, aí o Enzo foi bem. Ele chegou a cair para a 16ª colocação e terminou na 7ª, ou seja, o piloto brasileiro foi muito bem. Novamente, problema de estratégia da equipe no classificatório. Percebam bem, já são 2 corridas que o piloto brasileiro vai bem, 2 etapas que o piloto brasileiro vai bem, se recupera em 3 das 4 corridas, pontuando nelas, só que o classificatório é que impediu que ele conseguisse algo a mais. Então, nessas 2 corridas iniciais, eu coloco problema de estratégia da equipe. Deveria ter soltado o piloto brasileiro antes para não ser atrapalhado ou por tráfego, ou então ser atrapalhado por uma possível bandeira vermelha. Solta o piloto brasileiro antes para não ter esse tipo de problema. Agora, fazendo um adendo sobre isso, normalmente algumas pistas eles soltam os pilotos depois, justamente porque o pneu começa a render mais para o final. A pista parece que já pega mais borracha, está em melhores condições, e com isso ele renderia melhor. Mas pense bem, pessoal, em vez de arriscar ali, tá certo, se o piloto brasileiro estivesse bem, até vale a pena arriscar pegar uma primeira posição, uma segunda posição, soltando ele mais para o final, sendo um dos últimos a irem para a pista. Mas como ele está sendo sempre atrapalhado por tráfego ou bandeira vermelha, como foram nessas 2 primeiras etapas, ele acabou pegando 13ª posição, solta ele um pouquinho antes, talvez não consiga ali as primeiras, talvez consiga uma 7ª, 8ª, 9ª, aí pelo menos ele já terá a vantagem do grid invertido, já vai poder brigar por posições mais lá em cima. Não vai ser lá no topo, mas pelo menos não vai ficar lá na 14ª ou 13ª posições, como foram aí nas 2 primeiras etapas. Agora, a etapa que eu acho que todo mundo deve estar pensando, que é a etapa da Austrália, a 3ª etapa do campeonato. O piloto brasileiro novamente foi atrapalhado por uma bandeira vermelha. Se ela tivesse sido acionada 3 segundos depois, Enzo Fittipaldi teria conseguido pelo menos um P5 na classificação. Eu acredito que um P3 seria possível. Mas infelizmente ele não conseguiu e acabou largando aí da 16ª posição. Na verdade, nem largando, principalmente na Sprint Race, porque aí vem o primeiro erro do piloto brasileiro na temporada. Ele acabou
errando na volta de apresentação da Sprint Race e acabou batendo o carro. Ah, Stick, mas outros pilotos também erraram ali no mesmo ponto, na volta de apresentação, a pista estava molhada. Ok, outros erraram, isso diminui, obviamente, o peso do erro do piloto brasileiro, mas de toda forma ainda é um erro. Então, eu considero, pelo menos na Sprint Race, o primeiro erro do piloto brasileiro na temporada. Já na corrida 2, novamente, o Enzo, depois de sair dos boxes, ele até estava indo bem, estava ali na 5ª posição antes das paradas, só que saindo do box, passou por uma parte onde outros já tinham rodado, acabou rodando, como vocês estão vendo aí na imagem, tocou a roda no muro e mais para frente acabou perdendo o controle e bateu no muro, provavelmente por conta ou desse acidente, né, inicial, que ele acabou tocando a roda esquerda traseira no muro, ou então por um problema de porca, pessoal. Eu fui averiguar isso, fui apurar, eu ainda não sei realmente se teve um defeito na porca do carro da Karen do Enzo Fittipaldi logo depois da parada, ou se realmente foi o acidente, a batida no muro que prejudicou, que danificou o carro do brasileiro. De toda forma, aí pode ser considerado ou azar ou mesmo erro. Então, tá aí a etapa da Austrália, que foi a pior, né? Nem largou na sprint e na feature daí ele acabou abandonando, acabou se acidentando. Agora a quarta etapa, diferentemente da terceira, a quarta etapa em Baku foi muito boa para o piloto brasileiro. Ele se classificou na 2ª colocação na classificação, não teve nenhum tipo de problema. Na Sprint Race ele foi 5º colocado e na Feature Race ele foi 2º colocado. O primeiro pódio do piloto brasileiro foi muito bem, eu até fiz vídeo aqui dizendo que era a volta por cima do Enzo Fittipaldi e não teve nenhum problema. Inclusive a pole position, ele ficou 0.012 do pole, que foi o Oliver Bergman, se eu não me engano. Então, Enzo Fittipaldi, essa etapa foi aquela etapa que não tem problema, que dá pra gente perceber qual seria o rendimento normal do piloto brasileiro. Agora, lembre que no começo do vídeo eu falei sobre as expectativas. Então, eu falei que ele não está correspondendo às expectativas que a maioria tinha no começo do campeonato, porque ele está no McLaren, ele está ali para disputar o título, todos nós esperávamos isso. Sendo que ano passado ele estava numa Charus, onde a gente não esperava muita coisa e o Enzo conseguia, inclusive pódio. Então, tem uma diferença aí nas nossas expectativas, mas em termos de rendimento do piloto brasileiro, ele está indo bem nessa temporada. Como vocês podem ver, tanto na primeira quanto segunda etapa, depois de uma classificação atrapalhada, que não foi culpa dele, ele foi atrapalhado por tráfego e por bandeira vermelha. Depois, nas corridas, ele se recuperou, foi bem, sendo que na segunda etapa, na feature race da segunda etapa, ele pulou de 16º para 7º, ou seja, de ritmo de corrida, na maioria delas, o piloto brasileiro está indo bem e está correndo bem. Diferentemente do ano passado na Charus, ele não conseguia ter um rendimento, e não era por culpa dele, era mais por culpa do carro. A Charus realmente não conseguia entregar, às vezes não tinha carro, não tinha o que fazer, literalmente não tinha o que fazer. Nesse ano, a Carne, na maioria das vezes, está com um carro bom, só que por conta da estratégia na classificação, o resultado final do piloto brasileiro acaba sendo atrapalhado. Agora, terminando a corrida 4, ou seja, perfeito para o Enzo, vamos para a etapa 5. Falando nessa etapa, que é a etapa de Mônaco, daí a gente já consegue ver outras coisas aqui. Novamente, uma bandeira vermelha atrapalhando o piloto brasileiro, na verdade duas, uma no início da classificação, outra no final. O Enzo só conseguiu fazer um tempo, que não foi suficiente, foi muito ruim, lembrando que o Mônaco foi dividido em 2 grupos, né? A classificação, ficou em 7º no grupo dele, largando em 14º no geral. Ele estava fazendo até uma grande volta no início da classificação em Mônaco, estava até fazendo um setor roxo, ou seja, um melhor setor da pista, quando teve a bandeira vermelha. E quando ele estava tentando novamente uma boa volta no final do treino, foi atrapalhado por uma bandeira vermelha novamente. Infelizmente, foi muito ruim isso para o piloto brasileiro, que largou lá atrás, não tinha a vantagem ali, o benefício do green invertido, tanto para sprint, quanto depois ali para feature, largar normal, acabou não tinha como render bem. E ele também não rendeu bem. Eu acho que essa foi a única etapa do ano que eu vi que o Enzo Fittipaldi, em termos de rendimento, não foi lá muito bem. Ele tinha um carro que estava com ritmo de corrida, só que por conta de Mônaco é difícil ultrapassar, ele não conseguiu muita coisa. Daí com isso,
Na sprint race ele terminou na 14ª posição, e na segunda corrida, logo depois da parada dele, que ele estava tentando fazer uma estratégia diferente, largou com pneu macio, parou antes da maioria do pessoal, só que depois o motor quebrou. Aí, para essa etapa, eu considero azar, puro azar. Então, pessoal, para finalizar, o que eu acho que está acontecendo com o Enzo Fittipaldi nessa temporada? Azar? Azar está sendo algo pontual. Foi uma, no máximo 2 vezes nessa temporada. Erro do piloto? Para mim só teve erro de Enzo Fittipaldi na etapa da Austrália, principalmente na volta de apresentação. Aquele erro depois na corrida 2 não é interpretativo, desculpa. É algo que tem que entender, saber se foi mesmo a batida do piloto brasileiro que danificou a porca, a roda, ou então se foi um problema da equipe mesmo nos boxes. E todavia, colocar aí o azar mais erro do piloto brasileiro. Continua sendo pontual. E esses erros pontuais, pessoal, tanto azar, isso acontece com todos os pilotos. Já o erro de estratégia da equipe é algo que vem acontecendo mais, pelo menos em 3 das 5 etapas, e na fase de classificação que é pior, porque determina a posição do piloto no grid. Se ele larga atrás da 10ª posição, abaixo dela, ele pode não conseguir fazer uma sprint boa, e a sprint inverte o grid largada. Então, o piloto brasileiro não tem essa condição favorável. Então, se a gente for pontuar aqui, ele estaria, digamos, em uma situação melhor se fosse só o azar que ele teve nessa temporada? Sim, estaria. Se ele só tivesse o azar que teve até agora, ele estaria lá em cima. Se fossem os erros do piloto brasileiro, ele também estaria lá em cima? Também. Também estaria lá em cima na classificação. Agora, se fossem só os erros de estratégia da equipe Carne, ele estaria lá em cima? Não. Ele estaria mais para baixo também. Ele não estaria bem no campeonato. Então, a minha conclusão a respeito de o que está acontecendo com o piloto brasileiro Enzo Fittipaldi é que sim, é problema da Carne, é problema da equipe. E não problema no carro, mas sim problema de estratégia. A Carne ela tem que melhorar, tem que rever os conceitos delas para o restante da temporada, para conseguir entregar uma estratégia melhor e conseguir fazer com que o Enzo se classifique melhor. Lembrando aqui, outro detalhe, em Mônaco, eles também não liberaram o piloto brasileiro mais cedo, mas aí tem uma justificativa. O boxe de cada equipe é determinado por sorteio. E lá em Mônaco, como é todo muito apertado, todos os pilotos saem ao mesmo tempo. E o Enzo ficou com o último boxe, aquele que fica perto da entrada. Então não tinha como ele sair antes dos outros. Aí ele ficou à mercê. Se acontecesse uma bandeira vermelha, ele obviamente seria prejudicado. E foi o que aconteceu. Então, pessoal, essa a minha opinião. É problema da Carne, ela tem que resolver, tem que melhorar essa estratégia com o piloto brasileiro, tentar algo mais conservador, mesmo que acabe não conseguindo ali as primeiras posições, pelo menos ficar entre os 10 primeiros para o Enzo Fittipaldi ter condições de conseguir resultados melhores. Mas, novamente, eu quero saber a sua opinião. E lembrando, pessoal, quer ajudar o Grid Largada? Tem o Pix aí na descrição, você pode fazer sua doação, ajuda demais a gente, tá? Agradecimento a todos aqui que já mandaram Pix na última semana, e também querem ajudar os pilotos brasileiros da base, querem apoiar Enzo Fittipaldi? Então, venham com a gente, pessoal. Se posicione você também no Grid Largada. Um grande abraço e até mais.